Olá, boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Eu estou aqui, sumidinha, mas voltei a fazer live. E hoje estou muito feliz porque a gente está iniciando lives, uma continuação do ano passado, falando de câncer e coração. E você que está chegando agora, que se puder já chamar outros seguidores, vai ser muito importante falar dessa temática. E ainda mais porque pela segunda vez com a doutora Marina, que ela é cardio-oncologista e vai falar desse tema muito importante, gente. Vamos compartilhar, enviar esse aviãozinho para todo mundo participar dessa live aqui também, tá bom? Já estou chamando algumas pessoas aqui. A doutora acabou de entrar. Vamos ver aqui. Olá, Oi! tudo bem? Tudo! Que bom. Doutora, muito obrigada. Nada. Tá dando certo. É sempre um enorme prazer estar aqui com você. A gente troca umas figurinhas, às vezes, durante os pacientes, conversa, né? Mas aqui com todo mundo é muito legal. A gente consegue ajudar muita gente. Então, sempre conte comigo. E pode contar comigo também. Eu estou feliz que deu certo essa live, porque eu estou numa correria, porque a partir de semana que vem eu vou ter que ficar um pouco ausente, que eu vou fazer uma cirurgia também. Então eu falei, tem que fazer essa live antes, porque muita gente estava me cobrando. Cadê a live que você falou que ia fazer com a doutora Marina? Eu falei, meu Deus, calma, gente, calma. E você percebeu que até que teve uma caixinha de pergunta que o pessoal já cutucou. Falei, gente, está na hora de fazer essa live. A gente precisa falar sobre câncer, coração, porque assim, depois daquela live, eu passei, né, o link para as minhas pacientes e muita gente falou como que a gente não se atenta após o tratamento ou durante o tratamento passar com o cardiologista. Às vezes algumas passam durante o tratamento, mas não após, né? Mas primeiro eu quero que você se apresente aqui, porque está entrando bastante gente. Que bom, gente, sejam todos bem-vindos e bem-vindas, tá? E ó, desde já, gente, já chama aqui o aviãozinho que está aqui embaixo, já chama seguidoras, seguidores de vocês, porque essa live, se Deus quiser, vai ficar salva nos dois perfis, tá bom? Então, bom, meu nome é Marina Bond, eu sou médica cardiologista aqui em São Paulo, né? E além de cardiologista, eu sou cardio-oncologista, que é uma subespecialidade da cardiologia que foca realmente no tratamento do paciente com câncer ou que já teve câncer. Então, a gente trabalha muito com prevenção, que é o grande foco da cardio-oncologia, para evitar que o tratamento do câncer afete o coração, que ele pode eventualmente, não é o que a gente quer, mas eventualmente ele pode afetar de algumas formas. E a gente, então, tenta acompanhar o paciente desde o início do tratamento, do diagnóstico, melhorando medicação, focando em prevenção, ajustando o que dá para ajustar e fazendo o acompanhamento de perto de uma forma bem em conjunto com o oncologista, na maioria das vezes, para a gente evitar esses potenciais danos que podem acontecer tanto durante o tratamento oncológico, mas também no pós-tratamento, em algumas situações bem pós mesmo, como na radioterapia próxima ao coração, que às vezes afeta lá 10 anos depois do tratamento, né? Então, esse é o grande foco do cardio-oncologista. Então, por isso que a gente está aqui hoje para falar com você que tem câncer, ou que já teve câncer, ou algum familiar que você acompanha que tem essa doença, para a gente ajudar a cuidar do coração. Eu sempre falo que é tratar o câncer preservando o coração. É isso mesmo. E eu vou me apresentar para quem não me conhece, né, que deve estar entrando seguidores aqui da doutora também. Eu sou Thaís Oliveira, sou daqui de São Paulo, sou psicóloga especializada em psico-oncologia, que é o acolhimento aos pacientes oncológicos, no emocional, ao enfrentamento do câncer.
também ajudo no acolhimento aos familiares, também na parte, infelizmente, da elaboração do luto, porque também entra nessa parte de intervenção também, e outros fatores como cuidados paliativos, comunicação de más notícias. Eu atendo somente online, estou estudando a possibilidade de voltar a atender presencial. Eu atendo, em alguns casos, quando o paciente está no hospital, quando eu consigo entrar, que nem todo hospital me permite fazer essa intervenção, mas em alguns outros casos também a domicílio. Mas, gente, sejam todos bem-vindos, deixe suas perguntas, suas dúvidas, aproveitem, porque a doutora Marina, ela não faz uma live, ela dá uma aula, porque ela também é professora, né? E eu vi que você dá aula na Unisa, eu me formei na Unisa. Você falou, oh, muito legal, muito legal. Gente, esse ano me completo 10 anos de formada, muita saudade. Olha, eu também, somos duas. Uma década já de formação, hein? Uma década, exatamente. Doutora Essa carinha de novinha não é tão verdade assim, né? Eu tenho cara de nova, mas eu fiz 40 esse ano, então já, né? Vamos lá. Gente, deixe perguntas, e enquanto isso eu vou fazendo algumas perguntas aqui para a doutora, tá bom? Doutora, esse tema câncer e coração, eu vi no site Vencer o Câncer. Aí quando eu vi aqui o tema, eu falei, gente, o título é muito interessante. Eu li a matéria e falei, tem que fazer uma live que é como se fosse a continuação da outra live que a gente fez, né? Sobre se o câncer de coração existe ou não. Para quem não viu, gente, tá nos 2 perfis, procure lá que vocês vão ver, a live tá salva, tá bom? Vamos pensar, o câncer no corpo da pessoa requer muito tratamento, muito desgaste emocional, físico. O coração vem nessa questão por conta do tratamento e o pós-tratamento, certo? Eu queria que você falasse um pouquinho como é que é o início desse tratamento do cardio-onco nessa parte do paciente oncológico. A gente tem várias formas de iniciar esse acompanhamento, né? Vamos dizer assim, momentos de iniciar esse acompanhamento. Para entender mais ou menos, assim, o paciente que tem câncer, muitas das vezes ele já tem alguma doença de coração, ou ele já tem fatores de risco para doenças de coração, tá? Por quê? Porque muitos fatores são comuns às duas doenças. Exemplo, tabagismo, né? Quem fuma? Quem fuma aumenta o risco de vários tipos de câncer, bexiga, pulmão, laringe e etc. Mas também aumenta o risco de infarto. Então, às vezes, você tem um paciente que já infartou no passado e agora descobriu um câncer, por exemplo. Ou obesidade, né? Obesidade aumenta o risco aí cardiovascular, de vir a ter infarto, AVC e etc., mas também aumenta risco para alguns tumores, como tumor de mama, intestino. Então, assim, são vários fatores de risco muito semelhantes. E, às vezes, o paciente que tem câncer já tem doença de coração ou fatores de risco que aumentam esse risco de doença de coração. E o contrário, o paciente que já tem problema de coração desenvolve o câncer. Então, nesses casos que você tem as duas doenças ou a concomitância de fatores de risco graves para doença de coração e o paciente que descobre o câncer, idealmente já é bom estar com acompanhamento cardiológico, de preferência um cardio-oncologista, para guiar todo o tratamento em conjunto com o oncologista ou o oncohematologista. Tá? Então, essa é independente do tratamento do câncer, esse é um ponto. Tá? O outro ponto é a gente analisar o tipo de tratamento que o paciente vai passar. Exemplo, aquele paciente que tem câncer de mama, que vai usar a quimio vermelha, né? Ou que vai usar o trastuzumab. A quimio vermelha é antraciclina, doxorubicina, por exemplo. Ou que vai usar o anti-HER2, que vai ficar 1 ano usando, ou mais tempo vai ficar usando trastuzumab, pertuzumab. Ou que tem câncer de intestino e vai usar 5-furacil. Tem vários tratamentos oncológicos que têm um potencial risco de afetar mais o coração. E aí,
O próprio oncologista vai conversar com esse paciente. Em alguns casos é obrigatório fazer uma avaliação bem certinha, com ecocardiograma, eletrocardiograma, um segmento específico disso. É obrigatório em alguns casos, e nesses casos o cardio-oncologista entra muito bem para um acompanhamento mais direcionado com foco em prevenção. Porque tem até algumas estratégias que a gente pode tomar que a maioria dos cardiologistas gerais não tem esse conhecimento, não tem essa experiência e acaba, às vezes, não fazendo porque não sabe, não é a área dele, né? Então, isso é um segundo ponto. Também tem muito acompanhamento pós, né? Às vezes o paciente já está fazendo um tratamento, já começou e acabou não acompanhando desde o início, e aí desenvolve uma cardiotoxicidade, que é quando realmente afeta o coração. Então, assim, insuficiência cardíaca, pressão alta nova que não tinha antes, ou que descompensou, ou um infarto no meio do tratamento, ou uma arritmia no meio do tratamento. Isso é extremamente comum, muito mais do que as pessoas falam aqui, mas é bem comum algum acometimento cardiovascular. Trombose também, que é muito comum, então com um tromboembolismo pulmonar. Então, nesses casos, a gente acaba entrando para já fazer o tratamento, diagnosticar, fazer o tratamento e o segmento depois que o dano já aconteceu e a gente vai acompanhar esse paciente junto, né? Então, tem várias formas da gente agir. Eu, Marina, sempre prefiro entrar logo no início. Então, porque eu consigo fazer mais, né? Claro que se aconteceu, eu vou assumir, vou entrar junto para poder melhorar e evitar que esse dano piore. Mas se eu puder acompanhar desde o início, é sempre a minha preferência, obviamente. Eu sei muito bem o que é isso, que eu também gosto de pegar no início o atendimento também. Doutora, os danos são causados mais pela radioterapia? A quimioterapia também causa algum dano muito grave ou mais leve assim no coração? Ambos podem causar. Tá? Que depende muito. Quimioterapia, a gente fala quimioterapia, mas são vários tratamentos diferentes dentro da quimioterapia. Não só um tipo, normalmente são conjuntos de quimioterápicos que se faz num determinado paciente para determinada situação e tudo. Né? Então, sim, das quimioterapias tem alguns que são mais importantes e causam mais dano ao coração, como antraciclina, 5-furacil, que são os mais comuns de causar. Docetaxel, plaquetaxel também pode dar um pouquinho de arritmia. Então, tem alguns que estão mais associados a risco de coração, tá? A radioterapia, aí não é qualquer radioterapia também, é a radioterapia mais localizada próximo ao coração. Então, tumores de mama esquerda, pulmão, ou esôfago, linfoma, que tem linfoma no mediastino, como o linfoma de Hodgkin, que vai se submetido à radioterapia nessa localização próxima ao coração, também pode afetar. Óbvio que hoje em dia é muito menos do que no passado. A gente tem técnicas de radioterapia melhores, radioterapia 3D, radioterapia IMRT, que a gente consegue evitar o dano, melhorar e evitar o dano do coração, mas mesmo assim ainda pode acontecer. Então tem todo um acompanhamento para isso também. Mas também imunoterapia pode afetar o coração com miocardite. Terapias-alvo, que são moléculas mais modernas, direcionadas, como os próprios anti-HER2 podem afetar, mas tem outros drogas-alvo que a gente usa bastante, câncer de pulmão usa bastante droga-alvo, por exemplo, e a gente acaba vendo, sim, afetar o coração, mas cada uma age de um jeito. É difícil eu resumir tudo aqui, porque senão são várias lives, várias aulas, a gente fazer um curso disso. Mas são vários tipos de tratamento e, claro, uma conversa sempre com um oncologista para ver o seu potencial risco, ainda mais se você já tem doença no coração ou fatores de risco, como pressão alta, diabetes, colesterol alto, já tem um stent no coração. Fatores de risco reais, a gente precisa tomar mais cuidado ainda, né? Então é bom. Obesidade também, né? Com certeza, obesidade também, né? Isso faz muita diferença. Mas esse vai ser um tema para uma próxima live, tá? Isso. Já tô programando a terceira já. Doutora, a quimioterapia, eu vou falar novamente da quimio, porque assim, perguntas frequentes das minhas pacientes. Elas perguntam para mim
Aí, como eu não tenho essa resposta, porque eu não sou médica, tá, gente? Psicólogo não é médico. Como eu não sou médica, elas falam assim, mas é obrigatório todo paciente que está em tratamento passar com cardiologista ou somente a gente pode passar depois? Tá, passar depois, só que é aquelas pessoas que às vezes querem passar quando está com algum probleminha. Aí, quando aparece um probleminha, qual seria esse sinal? Tá, Que o ótimo. paciente pode perceber que alguma coisa está errado com o coração. Tá. Olha, assim, não é obrigatório todo paciente passar com cardiologista, tá? E é como eu falei, assim, vai depender do seu risco cardiovascular inicial, vai depender do tipo de tratamento que você vai fazer, para a gente poder decidir isso. Acho que uma conversa com o seu oncologista ou com o seu oncohematologista é fundamental. Pergunta se tem algum potencial risco de afetar o coração o seu tratamento. E se houver, acho que vale muito a pena procurar direto um cardiologista que tenha essa subespecialidade. Hoje em dia já tem mais pessoas formadas que têm, ou que fizeram fellow, ou que tem experiência, ou que tem pós-graduação na área, já tem algumas pós-graduações nesse tema, então já tem um pouco mais de know-how para poder te ajudar. Então faz muita diferença isso, tá? Agora, nada impede de mesmo sem tudo isso, você optar por ter um cardio-oncologista ou um cardiologista te acompanhando desde o início. É mais uma segurança para você, tá? É mais uma segurança que a gente sempre foca em prevenção, né? E eu tô falando aqui das doenças cardiovasculares, que é a principal causa de mortalidade no mundo, junto com o câncer, que é a segunda causa de mortalidade. Então, a gente está falando aqui das duas principais causas de mortalidade, que juntas somam cerca de 50% das causas de mortalidade. Então, assim, eu, Marina, sempre aconselho o paciente ter um médico de confiança que vai avaliar a parte de coração, independente se está com câncer ou não. Porque a gente está falando aqui de uma doença extremamente comum, de doenças extremamente comuns. E hoje em dia a gente fala muito em prevenção, porque é o que faz realmente diferença. Você evitar um infarto, você evitar uma arritmia. O que você pode fazer na sua saúde para prevenir tudo isso? É muito melhor do que você já descobrir lá na frente. Eu tenho vários pacientes que falam assim, doutora, mas eu não tinha nada. Aí fui parar no hospital porque eu infartei. Falei, provavelmente você não tinha nada porque você não foi no médico. Não fazia um acompanhamento, não fazia uma análise completa da sua condição real, né? Isso independente se a pessoa tem câncer ou não, óbvio que a pessoa que tem câncer já está tendo um acompanhamento direcionado a isso. Mas é muito comum a gente, e antigamente era muito comum, e hoje a gente tem que diminuir isso. Por isso que a gente fala tanto na prevenção, no cuidado, você ter qualidade de vida, você ter hábitos saudáveis, porque isso faz muita diferença para a gente evitar as doenças preveníveis, né? Infarto, por exemplo, é uma doença que é prevenível. Você consegue evitar se você realmente se cuidar, por exemplo. Né? Então, é muito importante. Então, assim, é a paciente que vai fazer uma quimioterapia, conversa com o seu oncologista, tá? Se você já tem essas doenças que eu falei com maior potencial, com certeza eu já acompanharia direto com um cardiologista, de preferência um cardio-oncologista. Mas se você é totalmente saudável, não tem nada, só descobriu câncer, conversa com o seu onco. Vê se o seu tratamento tem potencial risco. Se tiver, vale a pena um acompanhamento especializado já antes. Prevenção é tudo. Eu sempre falo, prevenção é tudo. Porque acontece muitas coisas e você vai esperar acontecer e não dá. Eu me recordo muito bem da outra live que você disse que você tinha paciente que estava com sequelas de 10 anos no coração. Né? E eu fiquei. E eu lembro que assim, é uma coisa que me marcou, porque eu não tinha noção disso. Para mim, assim, poderia ter uma sequela, sei lá, depois de um ano, mas 10 anos após eu começar a apresentar sintomas. Então, gente, vocês que estão aqui, que têm familiares com câncer, ou que tiveram, sei lá, vocês também que têm familiares que estão em tratamento, se não está passando com cardiologista, pelo amor de Deus, corre atrás. Não espere
acabar o tratamento, vou passar só depois. Não, gente, começa a passar agora. Aliás, muitos médicos já orientam já passar com cardiologista, certo? Pelo menos acontece muito com as minhas pacientes, né? Eu falo minhas pacientes porque atualmente só são mulheres. Não tem homens agora, só tô com mulheres. E elas falam assim, o meu médico me orientou a passar com cardiologista. O meu médico me orientou a passar com nutricionista. Só que não tem aquela indicação, passa com o médico X. Sim. Não tem essa... Eles querem que o paciente corra atrás. E outra dúvida, que tá agora, depois da sua live, tá acontecendo bastante. Tá difícil encontrar um cardio-oncologista. Não é fácil. É difícil. Ainda são poucos, né? Ainda são poucos, é uma especialidade nova, mas tem, né? E a gente faz tratamento online também, né? Então, a maioria dos colegas que são cardio-oncologistas, claro, a maioria está em grandes capitais, né? Então, a gente vai falar São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Salvador, eu tenho colegas, Vitória. Assim, então, nas capitais, obviamente, onde a gente tem um pouco mais de acesso à alta tecnologia, porque é uma especialidade muito nova, então está sempre atrelado a mais tecnologia, né? Uma hora isso vai começar a aumentar e mais médicos cardio-oncologistas vão ser formados, né? Mas ainda é uma especialidade muito nova. E, na verdade, falta até o próprio oncologista, às vezes, não orienta. Olha, passa com o cardio-oncologista, passa com o cardio. Mas vou te dizer que é totalmente diferente. Porque eu sou cardiologista e quando eu me formei cardiologista pelo Dante Pazanese, eu não fazia ideia direito que era o atendimento cardio-oncológico. Porque não tem na grade do cardiologista geral das grandes instituições. Não se fala. Mas é o meu caso também, não falava de psico-oncologista. Não tinha também. Exato, então é tudo muito novo. Então, assim, se você botar na internet, procurar no Google, ou me chamar aqui no Instagram, a gente conversa, mas sempre tem uma forma de fazer um acompanhamento mais direcionado também, ou presencial ou online, com foco para essa área, né? Então, é importante, faz total diferença. Eu atendo paciente, às vezes de fora de São Paulo, online, sem problema nenhum. Às vezes normalmente eles me indicam quando a situação está mais grave, né? Então, aí eles realmente indicam. Mas, muito nessa questão de prevenção, também a gente tem que pensar nisso, né? E fazer já o acompanhamento desde o início. E o próprio paciente pode correr atrás. Eu tive casos que um paciente me procurou, né? Ele falou assim, não, eu fui, o cardiologista, o meu oncologista falou, vai no cardiologista, eu fui procurar no Google se tinha algum cardiologista. Olha, isso veio do paciente, né? Que tinha um maior olhar oncológico. E aí eu descobri que tinha cardio-oncologia, aí eu achei você e marquei contigo. Então isso acontece com bastante frequência também. Porque muitas vezes é isso, o oncologista fala, vai no cardio e a pessoa que corre atrás, né? E é um pouco ruim, mas é o que acontece no dia a dia, sim. O seu apareceu por acaso no meu Instagram, tá? Eu tava pesquisando, não me recordo o quê. Aí apareceu um vídeo seu, assisti. Aí eu entrei, cardio-oncologista. Interessante. Aí eu comecei a ver o vídeo, eu falei, não, vou começar a seguir, peraí, vou começar a fazer uma live com essa mulher. Porque, gente, é assim, quando a gente vê uma especialidade que não é tão, assim, comum por enquanto, né, gente? Que aí tá aprimorando essa especialidade. Igual anos atrás, ninguém ouvia falar também de psico-onco, né? Eu, há 8, 9 anos atrás, na época da minha formação, eu nunca tinha ouvido falar de psico-oncologista. Eu fui entender essa área quando minha mãe teve câncer, infelizmente ela morreu, e eu falei, gente, eu vou ter que fazer uma especialidade na área do câncer. Aí foi assim que eu corri atrás. Porque assim, é aquilo que eu sempre falo, eu já ouvi de outros colegas. A gente não escolhe a área que escolhe a gente. É verdade, é verdade. Então é muito assim curioso isso. Né? Faz muito assim. Eu hoje em dia, assim, claro, eu atendo cardiologia geral, falo muito, porque eu trabalho muito com essa ideia de prevenção, eu gosto de prevenção.
Então, eu faço muito cardiologia geral, check-up, todos os meus pacientes também, independente dele ter câncer ou não. Mas o paciente oncológico, a gente tem um carinho mais especial ainda, porque a gente sabe o quanto de diferença você pode fazer na vida dessa pessoa. E que, se for num cardiologista que não tem essa visão, é totalmente diferente. Muito provavelmente ele vai lá, vai medir a pressão, vai perguntar dos problemas de coração, não vai saber qual é o tipo de tratamento, qual a dose do tratamento, como foi feito. Eu pergunto todos os detalhes, assim. Eu preciso que normalmente eu até peço para o oncologista fazer para mim um relatório, para eu saber a dose de cada quimioterápica que a pessoa usou, quantos ciclos a pessoa fez, como é que foi esse tratamento, se teve alguma intercorrência. Então, eu pego todos os detalhes para poder acompanhar esse paciente direito. Se eu souber câncer de mama, mas calma aí, câncer de mama é um mundo, né? Tem vários subtipos, vários estágios, tratamentos totalmente diferentes. Então, não estou falando só do câncer de mama, mas de câncer de maneira geral. Então, não adianta eu saber que teve câncer de mama e pronto. Não, eu preciso saber tudo para eu poder prever potencial risco de danos no coração que isso tem. E o cardiologista geral, em geral, não vai fazer isso, né? Então, isso que é o especialista naquela área, assim como outras especialidades, né? E no seu caso, sendo psicólogo, você também tem essa visão. Tudo pode acontecer com aquela pessoa, você já tem a experiência naquela área, já sabe como os pacientes vão reagir. Então, você já sabe o jeito de lidar com aquele perfil de paciente. Tudo isso muda, né? E eu falo, e isso é uma coisa muito interessante que eu queria trazer para essa live de hoje. Assim, quando a pessoa já descobre um câncer, já é um baque muito grande, né? Ainda é uma doença que, por mais que a medicina tenha avançado muito, ainda tem um estigma muito forte, né, de ter câncer, que vai, às vezes, ter que tirar uma mama, fazer uma cirurgia mais complexa. Às vezes não tem um apoio da família tão grande, né? Então tem muito paciente que sofre muito ao ter esse diagnóstico. Cada um reage de um jeito. Tem gente que leva numa boa, mas tem gente que sofre muito com todo esse diagnóstico e tratamento oncológico. E ainda mais quando descobre junto um problema de coração. Então, assim, essa carga junto. Imagina, você depois de ter um câncer, está no meio do seu tratamento do câncer, você descobre que você tem uma insuficiência cardíaca grave, que pode ser irreversível, que você vai precisar ficar tomando remédio pro resto da sua vida por causa do tratamento. Olha o baque que isso é para uma pessoa, né? E isso afeta total o emocional dessa pessoa, afeta total o dia a dia dessa pessoa. Então, a gente tem que saber lidar com isso também. Saber a forma de se comunicar com esse paciente, porque muitas vezes eles sofrem muito também. Então, eu não posso, não, ó, seu coração é isso, aconteceu isso, tchau e bênção e pronto. Não tem como. Eu tenho que estar do lado dessa paciente, eu tenho que estar apoiando, ela vai ter o meu contato. Qualquer coisa, ela vai me ligar, a gente vai conversar. Então, todo um suporte diferenciado que é o que você faz também no seu dia a dia, que eu preciso fazer no meu também, né? Porque a gente tem essa experiência diferenciada. E o coração é um órgão que carrega tanto sentimento, tanta emoção. Então, se ele estiver saudável, já prejudica também. Então, esse acolhimento, tudo assim. Eu acho fantástico quando o médico começa a falar dessa parte psicológica também, a importância, porque nem todos os médicos têm essa noção. Assim, porque eu tenho pacientes que falam assim para mim. Quando eu falo assim, tem psicólogo aqui no hospital, ou no lugar que eu estou fazendo tratamento, tem médico que vira as costas e sai. Não leva a sério, né? Tanto que muitas, assim, a maioria agora, estão me descobrindo pelo Instagram. Ou uma ex-paciente que indica, tá acontecendo isso. Então, assim, gente, não é porque a gente está puxando sardinha para a nossa especialidade, mas assim, é que eu ouço muito das minhas pacientes. Passar com psicólogo é uma coisa, passar com psico-onco é totalmente diferente. Eu tenho certeza, se vocês passarem com cardiologista e depois passar com cardiologista onco, vocês vão ver a diferença. Porque é especialista, gente, tem essa diferença. O tratamento, a escuta, o olhar é totalmente diferenciado.
Então, assim, quem está com câncer, quem teve câncer, passar com psico-onco, cardio-onco, assim, nutricionista oncológica também, é outra coisa também. É outra coisa, gente. Vocês passarem com especialidade de oncologia, vocês não estão passando com médico oncologista? Vocês não estão passando com médico clínico, certo? Então, se é médico oncologista, tem que ser psicóloga oncologista, cardio-oncologista, nutri-oncologista. Então, assim, tudo tem que ser na área de oncologia. É o diferencial que vocês vão ter. Ai, mas é difícil de encontrar. A doutora está aqui disponível, ela falou que ela atende online. Eu também atendo online, gente. A gente vai ao alcance de todo mundo. Eu atendo pessoas que é fora do Brasil, gente. Olha como é que está a vantagem do atendimento online. Dá para atender pessoas fora do Brasil. Então, assim, não tem desculpa, gente. Ah, eu vou ver no meu convênio. Porque às vezes não tem especialidade no convênio. Infelizmente. Não vai ter. Não vai ter. Não tem. Você não acha. Até porque, vou ser sincera, assim, o convênio não valoriza a subespecialidade, né? Para o convênio, você ser cardiologista ou ser cardio-onco, tanto faz, né? Então, ele não visa essa experiência e essa qualidade de atendimento diferenciada. Não tem como uma consulta de check-up cardiológico uma paciente que não tem doença nenhuma é muito mais simples do que uma consulta. Não é simples, mas é muito mais simples do que um paciente que tem muitas comorbidades e está em tratamento do câncer. Então, é uma dedicação muito maior que esse médico vai ter que ter para esse paciente ou esse psicólogo vai ter que ter para esse paciente, né? E o convênio não valoriza isso. Ele não quer nem saber, na maioria das vezes, se você tem uma subespecialidade, se você tem mestrado, se você tem experiência. É médico por igual. E aí não diferencia em qualidade de atendimento, né? Ele quer quantidade. E você não consegue fazer uma boa psicologia e uma boa medicina com quantidade. A gente precisa dar qualidade para os nossos pacientes. Então, assim, vai ser muito difícil você conseguir um acompanhamento ultra especializado como esse, tanto do psico-onco como do cardio-onco, via convênio, né? Isso vai ser muito difícil. E se achar, mesmo assim, não vai ter a mesma qualidade, porque é muito rápida a consulta, não tem como. Infelizmente, o convênio hoje em dia é uma tristeza o que eu estou falando aqui, mas ele não valoriza um bom atendimento, infelizmente. Ele faz só o beabá e pronto, entendeu? Isso é muito triste, mas é a realidade da medicina hoje em dia. Olha, tem uma mensagem aqui, ó. Doutora, fumo muito, tenho depressão, ansiedade, faz uns 2 meses que ando com incômodo no peito e muita dor no estômago. Qual exame devo fazer? Aí já entra entre as duas áreas aí também, ó. Assim, pode ser uma questão física ou uma questão também da ansiedade, tá, gente? Eu vou falar da minha parte. A ansiedade também, ela causa dores físicas, confunde, né, com dor física. Aí quando você vai fazer um exame, às vezes você olha e fala, o médico fala, no seu exame não deu nada. Mas é bom, eu sempre falo para qualquer pessoa que faz essa pergunta, eu vou falar para você também. Para descartar a parte emocional, faça o exame. Para ver se é um fator físico. Tem que fazer esse exame, ainda mais sentindo dor, para você descartar se essa dor é realmente física. Se não for, ótimo. Então, vamos tratar com o emocional. Mas tem que fazer o exame, sim, de verdade. Tem que fazer o exame. Até porque esse caso, essa pergunta, o paciente fuma muito, né? Então, ele já tem mais um fator de risco aí para ter aterosclerose, que são as placas de gordura nas artérias, e que pode levar, sim, a um infarto. Mas você fica sempre na dúvida. Claro que a gente precisa entender essa dor direito, ver com detalhes como é que é, avaliar todo o seu contexto, avaliar todos os outros fatores de risco, fazer o cálculo do seu risco cardiovascular, até para eu poder indicar qual é o melhor exame para você. Existem vários exames para avaliar a isquemia cardíaca, teste ergométrico, cintilografia, ressonância, ecocardiograma com estresse, angiotomo de coronária. Mas eu não vou poder saber assim, sem fazer uma real avaliação, entendeu? Então, eu preciso primeiro fazer uma real avaliação do seu caso,
avaliar se eu compro ou não essa dor como doença de coração, ver qual exame eu vou solicitar, a depender do risco cardiovascular que você tenha. Aí é difícil, a gente não tem, por isso que não tem como fazer consulta via Instagram. Tanto que não é permitida pelo CRM nem pelo CFM, mas a gente precisa ter uma consulta real. Então, assim, a minha primeira consulta demora 1h30. Como é que isso tudo não tem como reduzir em uma mensagem? Então, é isso que eu falo para todo mundo que às vezes me manda mensagem perguntando. Eu falo, olha, infelizmente eu não consigo te ajudar muito por aqui. Às vezes uma dúvida pontual, uma coisinha assim, eu consigo ajudar mais. Mas, assim, de qual exame eu devo fazer? Tá certo o meu diagnóstico? Isso, infelizmente, via Instagram é muito difícil da gente conseguir se posicionar nesses casos. E também porque também tem a ética, né, gente? Não dá. Então, aí, assim, ela acho que ela colocou aqui que vai te chamar no privado. Ótimo, aí é bom. Gente, eu vi que teve gente que mandou coisas aqui, perguntando, e subiu, eu tô tentando achar, não tô achando, mande de novo, gente. Que eu vi aqui, que vocês mandaram. E agora apareceu essa aqui para mim. Consultório em São Paulo, né? São Paulo capital mesmo. Ele fica bem pertinho do Parque Ibirapuera. Mas se for muito longe para você, você for de outra cidade, manda um direct, a gente conversa. Eu atendo online também, né? Do mesmo jeito aqui que a nossa querida psico-onco também só faz online para o Brasil e para o mundo. Então a gente tem esse recurso que dá para ajudar todo mundo. Então não tem problema nenhum, tá? Gente, manda a pergunta que vocês mandaram que eu não tô achando. Porque tá entrando tanta gente, sumiu agora. Quem tem perguntas vai mandando, gente. E as perguntas da caixinha de ontem? Tem pra gente responder que a gente vai... Tem. Vou pegar meu caderno aqui que eu virei a folha aqui. Mas vai mandando aí, viu, gente? A gente já tem praticamente 40 minutos de live, né? Tem tempo ainda, vocês podem mandar suas perguntas, tá bom? Ó, tem uma pergunta aqui, câncer de mama, que eu acho que vai predominar mais, como você falou também na última live, né? Ó, tive câncer de mama há 5 anos e aparentemente eu tô sentindo algumas pontadas no peito. Nunca passei com cardio-oncologista. Devo procurar o cardio-oncologista agora? Quantos anos que ela teve o câncer? 5. Ela falou? 5. Tem... Tá. Vai depender muito, assim. Com certeza, acho que vale passar com uma avaliação cardiológica, tá? Pontada no peito pode ser arritmia, pode ser angina. Tem que entender melhor qual é o tipo e como funciona essa pontada, tá? O câncer de mama, se passou 5 anos, menos provável de ter afetado o seu coração agora, mas alguns tratamentos afetam posteriormente, tá? Exemplo, radioterapia de mama esquerda, o tratamento e o acompanhamento a gente começa principalmente, depois do tratamento, começa a fazer, pode ser um teste oncométrico, se for mais simples, ou uma angiotomo de coronária e o ecocardiograma, basicamente 5 anos depois, 10 anos depois e vai seguindo. Porque às vezes afeta muito depois mesmo, tá? Antraciclina pode afetar também. Eu tenho pacientes que descobriram insuficiência cardíaca uns 5 anos depois e depois que a gente olhou, descartou todas as outras causas, a única causa foi o uso da antraciclina lá atrás. Então, assim, pode acontecer. Passa, com certeza, num cardiologista minimamente, mas se for possível, um cardio-oncologista para ele poder fazer essa ligação do seu tratamento de 5 anos, e aí vai precisar separar direitinho o que é que você usou de tratamento, dose, como é que foi, para eu poder te dizer, olha, tem risco de ter afetado pelo tratamento ou não. Eu, essa semana, por exemplo, atendi uma paciente de 60 anos com uma estenose de válvula aórtica degenerativa grave, que é quando a válvula de saída do coração não abre direito e aí você não tem um fluxo normal pela saída do coração, né? 60 anos não é comum de ter uma estenose tão grave. Normalmente uma doença que acomete pessoas mais velhas ainda. E aí, a única coisa que fazia sentido é que ela fez uma radioterapia na mama esquerda. Muito provavelmente foi
por causa da radioterapia que calcificou antes do que deveria calcificar. E ela vai precisar trocar essa válvula aórtica. Então, assim, não é um caso, são vários, tá? Então, dando um exemplo aqui. Então, vale a pena fazer esse acompanhamento e pelo menos descartar que não tenha nada, entendeu? Ó, tem uma última pergunta aqui que eu vou ler do jeito que ela me mandou, Tá tá? bom. É uma mulher, ela tem 68 anos e ela descobriu que ela tem uma veia que está entupida. O médico diz que provavelmente pode ser por conta da quimioterapia que ela fez há 2 anos. Tá. A quimioterapia pode dar uma ressecada nessa veia, só que ela não fala que veia do coração. Tá. Muito difícil ser da quimioterapia, tá? Esse tipo de lesão. Às vezes é isso, ela foi num cardiologista que não é cardio-oncologista e fica falando que dá e não sabe também, tem muito isso também, tá? Dizer, é do problema do coração, dá isso, mas na verdade não dá, tá? Então, assim, é muito difícil a quimioterapia causar uma obstrução grave de uma artéria, tá? Pode acontecer, pode. A maioria das vezes ocorre quando é trombo, então uma obstrução aguda durante o tratamento, tá? Ou pelo uso de platina, que pode dar também aumento de aterosclerose, mas precisaria ver exatamente qual quimioterapia você usou, tá? 2 anos depois, acho pouco provável ser da quimio. Normalmente, se acontece, acontece mais durante, tá? Agora, a rádio pode acontecer, sim. A rádio é mais frequente da gente ver, sim, aterosclerose pós-radioterapia. Aí é bem comum da gente ver. A maioria das mulheres que fizeram o câncer de mama, mama esquerda, radioterapia, ou tratamento de linfoma mediastinal com radioterapia muito próximo ao coração, pode desenvolver, sim, aumenta o risco de doença aterosclerótica, que é placa de gordura nas artérias, tá? Às vezes é o somatório das duas coisas também. Uma rádio mais uma químio. E aí a gente vê as duas coisas. Mas tem que avaliar também todo o outro contexto, né? Às vezes a pessoa fumou a vida inteira, às vezes a pessoa tem diabetes, tem colesterol alto, tem pressão, está muito tempo descontrolado, não faz atividade física e também não dá para culpar, às vezes, uma coisa só. A gente precisa avaliar todo o contexto para poder ter certeza do que a gente está falando, né? Agora tem uma aqui, ó. A Vanilda, ela tem distúrbio da válvula mitral. Isso pode vir piorar com a idade? Pode. A válvula mitral, a gente pode ter ou uma insuficiência, ou uma estenose, ou as duas lesões dessa válvula, né? Ou tem muita gente que tem o prolapso da válvula também, que pode ter o prolapso, mas não ter disfunção nenhuma, né? Mas a idade pode piorar, né? Que depende certinho de qual é o tipo de lesão, mas vale, se tem alguma lesãozinha lá, vale um acompanhamento pelo menos anual que seja, para ver se ela não está piorando, tá? A gente orienta sempre isso. O seu acompanhamento com o paciente durante o tratamento, certo? A cada mês, a cada 2, 3, como é que funciona? Ou vai também do tratamento que a pessoa está fazendo, do tipo de tumor? Depende muito isso, do tipo do tumor, do paciente. Tem casos, assim, é muito raro a gente ver todos os meses, né? Isso acaba sendo mais do onco, né? A gente não vê normalmente todos, a não ser que o paciente esteja assintomático, que esteja precisando ajustar a medicação, ou que já tenha um real dano no coração. Às vezes eu preciso, tá? Em situações mais graves. Em situações mais de prevenção, às vezes varia, dá de 3 em 3 meses o acompanhamento. Se não for um paciente que tenha uma droga, uma cardiotoxicidade, ou não tem um potencial risco de cardiotoxicidade, a gente faz uma avaliação inicial, aí pede para voltar no fim, às vezes pede para voltar 6 meses depois, é que depende de tudo, né? Para a gente definir esse retorno. De modo geral, por exemplo, anti-HER2, 3 em 3 meses, tá? Antraciclina, antes do início do tratamento. Se for um caso mais grave, que o paciente já tem problema de coração no meio, que dá em torno de 1 mês e meio, 2, e aí depois no final e a cada 6 meses. Então, varia de tratamento para tratamento. Qual a conduta de um paciente com metástase? Metástase no coração?
ou em Sim, metástase de porque maneira geral? metástase no coração, vamos pro do coração, porque você falou da outra live, né? Que quando aparece um tumor no coração, que é metástase. Vamos para essa parte do coração. Qual a Tá. conduta? Paciente que tenha tumor em outro órgão, mas com metástase no coração, a gente precisa ficar olhando um pouco mais de perto, né, esse paciente. Porque esse paciente pode ter mais sintomas, né? E aí, eu acabei esquecendo de te responder numa pergunta mais cedo que você fez. Quais são os sintomas que a gente se preocupa muito? Dor no peito, falta de ar, palpitação, coração acelerado, né? A pressão oscilando muito, ou o batimento muito baixo, mais baixo do que deveria estar, tontura, desmaio, todos são sintomas que fazem a gente ter um pouco mais de cuidado nesse paciente oncológico durante o tratamento. Com relação à metástase, o tratamento, o paciente que tem metástase, ele não, normalmente não é um paciente que tem uma cura em mente, né? Tem alguns poucos tumores que podem se curar tendo metástase, mas são pouquíssimas situações. A maioria são pacientes que a gente vai evitar a progressão desse tumor, controlar a doença e vai precisar de um acompanhamento para o resto da vida, né? Muitas das vezes o paciente vive mesmo com metástase anos e anos, mas a gente precisa ter um acompanhamento de perto. E aí tudo vai depender de qual é o sítio primário desse tumor e qual é o tratamento que o paciente está fazendo. Por exemplo, quem tem tumor HER2 positivo metastático, ele vai usar trastuzumab, pertuzumab, TDM1 o resto da vida, que é aquela injeção que é feita de 21 em 21 dias. Então, esse paciente, a gente tem um potencial risco de afetar o coração. No início do tratamento, a gente fica mais de olho, fazendo ecocardiograma e avaliação de 3 em 3 meses. Passou 1 ano, passou 2 anos, o paciente está bem, não teve problema, está continuando com a medicação, às vezes eu espaço, porque aí a gente vê que o potencial risco de afetar o coração depois de 2 anos, 3 anos de acompanhamento de 3 em 3 meses é muito pequeno. Mas então a gente espaça, passa para de 6 em 6 meses. Então depende do tratamento que o paciente está fazendo, né? Mas, em geral, se for uma potencial droga que afete o coração, a gente tem que olhar mais de perto. E se for a metástase for no coração, mais ainda, porque aí tem toda a inflamação, tanto a lesão, dependendo de onde a lesão está, pode afetar o funcionamento desse coração, mas também a inflamação gerada pela lesão, né, pelo tratamento ali naquela local, também pode aumentar risco de arritmias e tudo. Então a gente acaba ficando com um olhar mais de perto, às vezes pede um exame melhor, uma ressonância cardíaca para definir direitinho aonde está a metástase, ver os potenciais riscos. Aí vai depender muito de tudo isso. Vai. Cada paciente tem uma demanda, né? Exato, exato. Doutora, qual assim a idade mínima que você está atendendo? Em geral, eu costumo atender acima de uns 12 anos, uns 50 quilos, pelo menos, assim. Que aí já todas as medicações acabam funcionando mais como adulto, né? As titulações de drogas, a medicação receituária é o que a gente vê mais comumente. Mas nada impede, em determinado caso específico, a gente vê pessoas mais jovens, né? Mas aí quando é muito pequenininho, nenenzinho, assim, aí eu prefiro que passe com um cardiopediatra, que tenha de preferência uma especialização ou tenha pelo menos uma vivência maior em oncologia, porque às vezes tem paciente pediátrico com câncer também, né? E esses a gente tem que tomar mais cuidado ainda, porque a gente vê que o segmento a longo prazo desses pacientes pediátricos que têm aí linfoma, leucemia, que é muito comum na infância, tem um potencial risco bem grande de afetar coração, então é um paciente que a gente tem que tomar muito cuidado. Se é feito, porque a quimioterapia toda é feita durante a fase de crescimento dessa criança, né? Então, o risco de afetar acaba sendo ainda maior, né? Os extremos de idade, né? As crianças e os idosos. Então, tem um risco maior de afetar. Então, assim, precisa de um acompanhamento. Eu tive uma paciente, por exemplo, que ela teve um linfoma quando ela era criança, assim, no início da adolescência. Ela tratou, e aí depois ela
desenvolveu uma insuficiência cardíaca muito grave mesmo. A gente teve que levar para transplante cardíaco ela. Então, assim, pode acontecer, né? Então, vale um acompanhamento disso muito fundamental. Todos os estudos que mostram esse acompanhamento a longo prazo das crianças sobreviventes de câncer, a maioria dessas complicações é problema cardíaco mesmo. Então, a gente tem que cuidar bastante, né, dessas crianças. O câncer de pele, melanoma ou não melanoma, pode também ter algum risco também de dar problemas no coração? Pode. A maioria dos cânceres de pele, se diagnosticados de forma precoce, você tira com cirurgia, né? Só a excisão cirúrgica e pronto, não precisa fazer químio, não precisa fazer nada, a maioria. Então, assim, enquanto tá nessa fase, afetar coração é muito difícil, tá? Muito difícil. É mais aí, talvez, porque o paciente tem outras comorbidades juntos, não por causa do tratamento do câncer, tá? Mas em situações aí já de tumores maiores, metastáticos, por exemplo, melanoma metastático, o tratamento padrão hoje em dia é imunoterapia, né? A imunoterapia, ela mexe com o sistema imunológico. A função da imunoterapia é ativar o seu sistema imunológico contra aquele tumor. Então, fazer o seu sistema brigar com aquele tumor para ele não crescer e reduzir de tamanho e melhorar, né? Só que ao mexer com o sistema imunológico da gente, isso pode aumentar o risco de ter inflamação em outros órgãos. Então, é muito comum na imunoterapia a pessoa ter, por exemplo, inflamação no pulmão, pneumonite, inflamação nos vasos, uma vasculite. E também pode ter inflamação no coração com a miocardite, que é a inflamação do músculo do coração. Então, pode acontecer. Então, esse paciente em especial vale uma avaliação, um acompanhamento, pelo menos uma conversa. Não, se você começar a ter aí uma palpitação, uma dor no peito, etc., não deixe de vir na consulta, vamos ver, pode ter um risco de inflamar da mesma forma que eu estou conversando com vocês. Eu aviso esse paciente que está passando por esse tratamento. Então, assim, pode acontecer, né? Mas se for câncer de pele diagnosticado e tratado com excisão cirúrgica, sem nenhuma outra complicação, raramente vai afetar o coração. Eu nunca vi. Essa foi a pergunta que veio agora da minha cabeça, tá? Que foi uma dúvida. E assim, é interessante porque a questão emocional. O paciente, quando recebe diagnóstico, já vem medo, ansiedade, uma revolta, tem raiva, outros preferem se isolar. Então, mexe muito com as emoções. Então, se a pessoa não está em acompanhamento psicológico, fica muito mais abalado. Não estou dizendo, gente, que quem faz acompanhamento quando recebe diagnóstico, a pessoa fica plena. Não existe isso. Só se ela for um robô para receber um diagnóstico e ficar, né, sem nenhuma reação. Tem uma reação, só que é com menos intensidade. Quando a pessoa já está com acompanhamento, ela já tem o autoconhecimento, então ela já sabe os gatilhos que pode levar ela a ter uma crise de ansiedade ou a se aprofundar um pouco mais na depressão, por exemplo. Agora, se a pessoa não está em acompanhamento psicológico, recebe o diagnóstico de câncer, querendo ou não, gente, vem o primeiro pensamento. Isso eu vou falar que é 100% porque todas falam isso pra mim. O primeiro pensamento que vem, eu vou morrer. É o primeiro pensamento. É mesmo. Como que a pessoa vai ter um equilíbrio nesse momento? Se ela está sem um acompanhamento psicológico. E outra coisa, mesmo quando a pessoa está em tratamento, meu médico veio falar pra mim que eu tenho que passar com nutricionista, com cardiologista, com fisioterapeuta, enfim. Aí a pessoa começa a ter aquele bloqueio de medo. Eu já estou passando com o médico que já está me causando medo. Agora eu vou ter que passar com mais. Aí você tem que trabalhar em cima dessa pessoa, né? Todo o emocional, a importância de passar com outros profissionais para não gerar mais medo nela. Com certeza. Estão vendo? Olha a dificuldade, gente, que a gente tem que fazer para o paciente entender a funcionalidade fácil, de outros. Né? Não é fácil. O tratamento oncológico, a gente que vê muito paciente com tratamento oncológico, o dia a
dia é muito difícil, porque é muita consulta, é muitas idas em hospital para fazer exame, para tomar aplicação, fazer o ciclo. Então não é fácil. O dia a dia já é um dia a dia cansativo para as pessoas. Não é assim, eu vou no médico e vou voltar só daqui a 1 ano ou 6 meses, como na maioria dos casos. Né? É aquela pessoa que está toda semana fazendo exame, toda semana indo no médico, toda semana indo em algum profissional da saúde. Então, assim, é muito cansativo, é um desgaste emocional, físico e emocional junto muito grande. E às vezes acontece isso, né? De falar assim, não, mas poxa, eu ainda tenho que ir num cardiologista, né? Eu ainda tenho que ir num psicólogo dentro de tudo isso. Mas é porque se a gente está falando, é para a gente evitar o problema, né? E tentar te ajudar, né? Ajudar a você ter forças e continuar todo esse processo. Então, assim, é muito difícil, a gente entende. Eu já tive casos de paciente que falou assim, nossa, doutora, quando a médica me falou que eu precisava ir no cardiologista, eu falei assim, caramba, eu tenho tanta coisa para fazer, tenho tanta consulta, ainda tenho que achar mais um especialista para minha vida. É porque realmente precisa, né? E a gente entende que é muito... Meu avô mora comigo, né? Ele começou a morar comigo tem 1 ano atrás, quando justamente eu diagnostiquei um câncer nele, um colangiocarcinoma. Ele estava mais quietinho, mais caidinho, não comendo direito. E aí eu falei, vou te levar para São Paulo, você vem comigo, a gente vai te internar, eu vou fazer os exames, vamos ver o que está acontecendo. E não deu outra, veio um câncer e a gente começou a tratar. Ele decidiu vir morar comigo aqui, então eu recebi minha avó e meu avô de 90, um 93, outro 92 anos para morar comigo, na minha casa, porque eles se sentiram seguros de ter uma médica na família, alguém que dava atenção, e eu tenho a minha irmã também, que é geriatra, que é maravilhosa e me ajuda muito. Mas a gente sabe que o dia a dia do paciente com câncer é muito difícil. Toda hora tem exame para fazer, toda hora tem consulta. Toda hora... Então, assim, é cansativo mesmo. E o emocional, e aí entra, que é uma coisa fundamental, falando aí um pouco da pessoa, família Marina, aproveitando aqui, que às vezes o próprio paciente não sente tanto esse diagnóstico, vai, mas às vezes os familiares sentem, né? Então, assim, toda mudança familiar, às vezes a minha avó, acho que sentiu muito mais do que ele, por exemplo, uma mudança de realidade, muitos têm que se mudar para um grande centro, buscar outra forma, às vezes muda de casa, ver aluguel em outro lugar para poder estar mais próximo de grandes centros de tratamento. Então, é todo um contexto muito grande e uma pressão que, às vezes, o psicólogo, talvez, para o paciente, talvez não seja tão importante em alguns casos, mas, às vezes, para o familiar é até mais, porque o familiar se desgasta muito e acontece demais isso. Então, assim, eu acho que a psico-oncologia é fundamental para os pacientes com câncer, para os pacientes cardiopatas também, os cardiopatas graves, porque os cardiopatas, doenças muito graves de coração também são muito limitantes em determinadas situações, então você ter um acompanhamento junto é fundamental, de um psicólogo com experiência nessa área também é fundamental. Mas eu acho que para todo mundo, né? O dia a dia nosso é muito difícil hoje em dia. Né? A vida é muito corrida, é muito estresse, a gente tem que fazer 1000 coisas ao mesmo tempo, é uma cobrança muito grande. E você ter uma pessoa que te ajude nesse processo ajuda demais. Eu vejo muito, assim, a doença mental hoje em dia afeta muita gente. Eu tenho muitos pacientes com ansiedade, com depressão, que me procuram por isso, porque estão com uma dor no peito, mas na verdade, no fim, a gente investiga tudo e é uma ansiedade, aí eu começo a tratar a ansiedade eu mesmo, porque às vezes eu encaminho para o psiquiatra, às vezes não, dependendo da situação. Muitas vezes eu mesmo acompanho esses pacientes e eu sempre falo, não, vamos passar com um psicólogo, vamos te ajudar a entender tudo, né, e que está passando, porque às vezes é até mais importante do que o remédio do psiquiatra. É você se entender como pessoa, né? Você entender o que está te fazendo mal, você entender os seus medos, entender os seus anseios e fazer você mudar, né? Isso é muito importante, né? A gente ter autoconhecimento é muito importante. E é uma profissão muito, muito, muito difícil. Eu acho que eu não conseguiria fazer isso.
É difícil, é demais. gratificante. É difícil, é gratificante, mas assim, eu não me arrependo por ter escolhido essa área, não me arrependo. Assim, tem pacientes que vêm para mim e falam assim, como que você teve a coragem de ir para essa área de oncologia? Eu não fui até essa área, ela veio até mim. Na verdade, ela veio até mim, né? Eu já sabia na prática, porque eu fui a cuidadora da minha mãe, e eu falei, quer saber, eu vou agora estudar como cuidar dessas pessoas com câncer. Foi o que eu fiz. E assim, gente, a cardiologia, ela é fundamental, porque assim, hoje em dia tem tanta gente muito nova, que é um absurdo. Porque eu lembro da minha adolescência, eu não via adolescente com pressão alta, obesidade, crianças de. Até na minha rua tem uma menina de 5 anos que ela com diabetes. Então, hoje em dia eu vejo isso, eu fico. Na minha época não tinha essas coisas. Então, cardiologista, gente, é pra vida, uma vez por ano. Quem não tem câncer, ainda mais, gente, porque todo mundo tem caso na família de familiar que tem problema no coração, pressão alta, diabetes, obesidade. Então, assim, não tem como a gente escapar do cardiologista, não dá. Não Eu também tem sou dessa. como. Eu acho que a gente precisa ter pelo menos uma ida uma vez ao ano para olhar, para ver se está tudo bem. Porque eu acho que a gente consegue fazer muito pelos pacientes, né? E se a gente olha com cuidado, porque isso é muito importante, né? Assim, você Uhum. diferenciar o profissional, né? Tem profissional que não está nem aí para os seus próprios pacientes, é verdade, né? Isso em qualquer área, não só na Tem, medicina, não só na infelizmente tem. psicologia. Mas quando a gente tem um profissional de confiança que você realmente te ajuda e quer que você melhore como um todo, isso faz total diferença. E esse profissional que a gente tem que ter junto com a gente, sabe? Que aquele profissional que você foi não sabe o seu nome, não sabe se você vai voltar, não tá nem aí para você, você vai ser mais um na vida dele, né? Você vai ser Ou mais aquele que um. você passa e fala assim, eu não senti confiança. Eu já ouvi Exato, isso. exato. Né? Assim, gente, não estou falando só de cardiologista, não. Tem pacientes que já falaram para mim, eu já passei com psicólogo que fui uma vez para nunca mais. Aí eu falei, por quê? Eu não me sentia à vontade, eu não sentia aquela confiança, porque assim, uma vez por semana se passa fazendo terapia, gente. Para quem nunca fez, fica ciente agora. Se vai procurar um psicólogo, é uma vez por semana. Em alguns casos eu atendo duas. Vai também do caso da pessoa, se é mais grave ou não. Se a pessoa está com muita ansiedade, a depressão muito elevada, aí eu atendo 2 vezes por semana. Mas a maioria, assim, 99% se dizendo, uma vez por semana. Então, toda semana você vai olhar para mim, eu vou olhar para você. Então, se você não tem essa confiança, esse vínculo, já era. Não Ah, dá. eu tô passando porque o meu familiar pediu. Eu sempre, quando algum familiar entra em contato comigo, eu já pergunto. O paciente sabe que você está entrando em contato comigo? Ah, sabe. Tá, mas ele quer fazer terapia? Ah, eu ainda não conversei. Então, aí eu já falo, então volta lá, conversa com essa pessoa, porque eu não posso atender uma pessoa obrigada. Com certeza. Não Não é tem minha como. função. A pessoa vem contra a vontade. Ah, eu tô aqui para fazer terapia, porque meu marido ou meu, sei lá, meu namorado, minha mãe pediu para eu fazer terapia. A pessoa não vai querer falar nada. Uhum. Ela vai olhar para mim com raiva, vai falar: o que eu tô fazendo aqui? Eu tô sendo obrigada porque meu familiar. Gente, você sentiu a necessidade? Faça terapia. Nos casos de paciente oncológico, o que acontece? Muitos não percebem a necessidade, por isso que vou falar agora. Tem pacientes que começam a focar somente no tratamento oncológico. Tá tudo certo, ótimo, foque mesmo. Você precisa dessa energia para o tratamento oncológico. Mas o familiar começa a perceber que você está se isolando, que você está chorando muito, não está comendo, começa a ficar com muita irritabilidade, ou come demais ou come de menos, dorme demais ou dorme de menos. Então, são sinais de que a mente não está legal. Às vezes a pessoa não percebe. Quando o seu familiar chegar e falar para você, olha, eu estou percebendo que você está
precisando de um psicólogo. Tente elaborar isso, reflita. Porque às vezes não é porque ele quer, mas é porque ele está vendo a sua necessidade. Então, eu tenho pacientes que vieram para mim que não é paciente oncológico, mas são familiares. Aí fala, eu estou fazendo terapia porque eu não estou conseguindo lidar com a doença da minha mãe, do meu pai. Eu quero ajudar e não estou conseguindo. Às vezes o familiar fala, eu não quero terapia, faça você. Aí o familiar vem para tentar ajudar essa pessoa. Porque ninguém é obrigado a fazer terapia. Seria muito bom todo mundo fizesse, mas ninguém é obrigado a nada. Mas aí quando a pessoa percebe, eu não estou dando conta de ajudar, aí vem para a terapia. Então, por isso que eu falo, eu atendo também familiares. Então, é essa importância do familiar ter esse olhar de perceber, porque, infelizmente, nem todo paciente tem um apoio de familiares. Nem todo. A gente não vê tem, muita não história tem, muito triste, né? não Tem tem. situações assim que você vê que o familiar é super participativo, que está junto em todas as consultas e vai. E tem outros que a gente vê até separação por causa de diagnóstico de câncer, né? Muita coisa acontece. Assim. É muito difícil, é uma situação muito difícil. Quem lida com esse tipo de paciente sabe que nem todo caso é igual e a gente precisa, assim, ter um suporte, né? E esse suporte com um olhar diferenciado faz total diferença. Ser oncologista como o orquestrador da ópera, vamos dizer assim, mas tem que ter o apoio do nutricionista, do psicólogo, do cardiologista e de outras especialidades que tem esse olhar para o paciente oncológico, que a gente vai ajudar esse processo de uma forma muito ser mais leve e ser muito melhor para o paciente. Né? Então, isso faz total diferença no tratamento do paciente com câncer. E tem aqueles casos, né, que eu preciso falar, gente. Acontece muito assim, casos de paciente de câncer de mama. Quando faz a mastectomia total, a pessoa começa a fazer o tratamento, perde o cabelo, muitas são abandonadas pelo companheiro. Acontece muito. Nossa, mas como assim, Thaís? Acontece. Eu já vi isso fora do ambiente terapêutico, eu já vi isso de casos assim, de gente que eu conheço, que foi abandonada, já tive paciente que também foi abandonada, teve paciente que foi abandonada só depois do tratamento, parece que a pessoa esperou a pessoa finalizar todo o tratamento para ela sair do relacionamento. Então, acontece muito, gente. Então, assim, não é só, não estou conseguindo lidar com câncer. Não, é com abandono, é com medo, ansiedade, depressão, medo de tudo, medo de morrer. Eu quero me conhecer porque eu não estou me conhecendo ultimamente. Vem para terapia. Então, assim, são várias questões. Até o luto. Tem gente que veio procurar também o meu apoio psicológico por conta do luto. E de várias questões, não só de câncer, de outros tipos de luto. Luto por suicídio, gente. Que também é uma coisa muito grave, muito séria, que não é tão falado. Então, assim, e tem também pacientes oncológicos que, infelizmente, né, no primeiro ano do diagnóstico, podem passar por isso de tentar suicídio ou chegar a concluir o suicídio. Infelizmente acontece. Também não é tão divulgado. Não é, mas acontece também. Então, assim, são tantas questões a serem trabalhadas em terapia. Então, assim, só quem está fazendo ou quem já fez sabe como é que funciona. E é fundamental, gente, procure um médico, cardiologista, quem é paciente oncológico, passe com todos os profissionais, faça atividade física, faça terapia, porque muita gente só pensa em cuidar da saúde física. Não esqueçam da mente. A gente falava muito do cérebro e coração. Agora o nosso intestino também, que o nosso intestino é como se fosse o segundo cérebro, certo? Sim. E ele também é outro fator que ele segura muitas emoções. Então, gente, bora se cuidar. Qualquer coisa, estou à disposição aqui. Pode me chamar no direct, pode chamar pelo WhatsApp. Se eu demorar um pouquinho, mas eu respondo todo mundo, tá, gente? Eu posso demorar, mas eu respondo todo mundo, tá? Doutora, deixa uma mensagem aqui para todo mundo, para a gente finalizar essa live.
que passou tão rápido, meu Deus. Eu acho que a mensagem final é essa, né? A gente tem que tentar sempre botar a saúde em primeiro lugar, né? Mesmo em momentos mais difíceis, a gente tem que estar sempre priorizando a saúde. Não coloque o seu trabalho, ou sua família na frente de tudo, né? Deixa um tempinho do seu dia para você fazer sua atividade física, fazer sua meditação, busca ter uma alimentação saudável, né? Faça o seu check-up, com o intuito sempre da gente prevenir, então buscar aí uma prevenção para doenças que são preveníveis ou fazer um diagnóstico precoce para aquelas doenças que tem como fazer o diagnóstico precoce, que o tratamento fica muito mais leve, fácil e curativo no caso do câncer, né? Então, assim, eu sempre falo, a gente tem que priorizar a saúde. Eu sempre coloco até os nossos exemplos. Nós somos humanos, né? Nós somos seres humanos e temos erros e acertos. E muitas das vezes, assim, eu mesma na minha profissão, na época que você está fazendo residência, mestrado, vários plantões, contratada de grandes hospitais como fazendo plantão em UTI pós-operatória de cirurgia cardíaca, e você querendo dar o seu melhor, muitas vezes você deixa de se cuidar. Também equivale um recado até para os profissionais médicos que estão nos ouvindo aqui, que muitas das vezes a gente não se cuida e depois lá na frente você está acima do peso, você está estressado, faz um burnout. Então a gente também precisa se cuidar, né? E a saúde de todos que estão aqui ouvindo, sendo profissionais médicos ou não médicos, a gente tem que colocar em primeiro lugar, né? Para a gente evitar os problemas lá na frente. E quando a gente fala aí de câncer e coração, como eu falei no início, a gente está falando das duas principais causas de mortalidade no Brasil e no mundo, e juntos somam 50% dessas causas. Então, assim, a gente precisa olhar muito bem, tanto para as doenças cardiovasculares e para o câncer, né? E o meu principal foco como médica é ajudar a você a ter saúde, ter qualidade de vida, se sentir bem com você mesmo, assim como a psicologia cuida muito dessa parte mental e que é fundamental. Sem a gente ter uma saúde mental, a gente não tem saúde física, né? A gente precisa ter médicos de confiança para nos ajudar a ver. Muitas vezes a gente está cego e não vê o quanto a gente está fazendo mal para a nossa própria saúde com hábitos ruins. E às vezes organizar a rotina, te dar estratégias para isso. Tudo isso a gente faz na consulta, né? O que eu falo, médico não é médico se você só dá remédio. Não adianta. Você tem que conversar, você tem que mostrar para a pessoa, fazer a pessoa entender o real problema, buscar estratégias para essa mudança, né? Vai muito aí de uma psicologia para poder entender cada pessoa e ver qual é a terapêutica certa que vai realmente ajudar aquela pessoa. Então, isso é ser médico, né? E é o que eu faço, é o que eu amo fazer. Então, acho que o recado é esse. A gente tem que ter a nossa saúde em primeiro lugar. Para quem está com câncer e está vendo essa live, pense em cuidar do coração também. A gente tem que tratar o câncer e preservar o coração sempre, para não correr o risco de lá na frente sofrer a consequência de tudo isso. E muito obrigada. É sempre um prazer estar aqui com você. Foi ótimo. Adorei, gente. Vai ficar salva. Eu vou salvar antes que o Instagram nos derrube, mas assim, quem tiver dúvidas pode chamar a gente no direct que a gente responde, tá bom? Muito obrigada, doutora. Muito obrigada. Depois a gente conversa mais sobre uma terceira live, tá bom? Combinado. Estou aqui sempre à disposição. É sempre um prazer. Gente, muito obrigada, viu? Beijo a todos vocês aí, viu? Se cuidem, Tchau, viu, gente? Cuide da mente, do corpo e do espírito, por favor. Amém. Tchau. Tchau, tchau.